Sejam bem-vindos à continuação das nossas aulas de perspectiva. Nós vimos 1 e 2 pontos de fuga. Hoje vamos rever 2 pontos de fuga e vamos trabalhar com 3 pontos de fuga. O que nós vimos é que, quando estamos trabalhando com cenários, nós temos a linha do horizonte. Então, nós fizemos uma reta, e esta reta, a altura dela, significa qual vai ser a altura do observador. Por isso, nós vamos trabalhar agora com relevo, uma coisa meio topográfica, assim. Eu tenho esta linha, só que desta vez eu vou deixar uma extensão maior do lado direito e uma extensão maior do lado esquerdo para deixar os 2 pontos de fuga fora da folha de papel. E para isso, eu vou preparar uma extensão, prolongando esta linha para esse lado e esta linha para este lado. Para isso, nós vamos precisar de uma fita crepe. Eu vou colar nessa extensão da folha. Aqui. E do outro lado. Então, nós acabamos de fazer um prolongamento desta linha para fora. Vou colocar esse aqui um pouco mais para cima. Aqui. Opa, um pouco mais reto. Assim, só um pouquinho. Aí. Agora sim. Olha. Esta reta, ela vai se prolongar, que é a linha do horizonte, até um limite máximo, bem aqui, ó. Fora da folha. E desse lado também. Porque daí a nossa perspectiva vai ficar melhor. Porque vai evitar uma coisa chamada área de deformação. É algo que eu explicarei em breve. Talvez essa semana, talvez semana que vem. Isso vai ser de acordo com como que a gente vai prosseguir as aulas. Quando nós entrarmos em 3 pontos de fuga, logo depois eu vou falar mais sobre a área de deformação. A regra é, entre esses 2 pontos, exatamente no meio, você tem o ponto de diagonal quando é 2 pontos de fuga. Deixa eu aumentar a imagem. Para vocês verem um pouco melhor. Espera aí. Um pouco mais para cá. Aí está. Eu já aumento a imagem, tá? É só para ver um pouco essa extensão. Não dá para ver muito, mas o suficiente. Eu acho que eu vou reduzir um pouco para ficar dentro da nossa cena. Então, nesse extremo aqui, bem aqui, ó, embaixo, vai ser o ponto de fuga. Tá certo? Então, aqui vai ter um ponto de fuga 2. E bem aqui, nesse extremo da imagem, vocês vão ter o PF1, ponto de fuga 1. E exatamente no meio desses 2 pontos, vamos fazer o seguinte. Vou medir 22 aqui, e eu vou medir 22 do outro lado. Deu aqui, ó. É entre esses 2 pontos, é bem aqui. Esse ponto é o ponto de diagonal. Combinado? Quero lembrar uma coisa para vocês. Quando era um ponto de fuga, o ponto de diagonal era PF. E o ponto de fuga 2 e 1 era pontos diagonais 1 e 2. Agora, esse é um ponto de diagonal, o que significa que é a diagonal do quadrado. Deixa eu fazer uma coisa, só para mostrar. Bem aqui, ó. Eu vou puxar uma reta
Aí está a reta. Essa reta está indo para o fuga. Aqui eu vou medir 1,40 m ou 14 metros. Isso quem manda é a escala. Vocês vão dizer que isso aqui é 14 centímetros, 1,40 m, 14 metros, 70 centímetros, de acordo com a escala que vocês estão fazendo. É de acordo com o tamanho do desenho. Por exemplo, eu quero colocar bem aqui um celeiro. E é esse tamanho que eu estou colocando. Esse celeiro, se eu trazer esse traço para cá, ó, digamos que esse é o tamanho dele, trago para cá. Eu posso medir esta medida, ó. Aí eu tenho 15, tá vendo, ó, 15. Digamos que o celeiro tenha 7 metros, 7 metros e meio. Metade de 15 é 7 metros e meio. Eu estou usando uma escala 1/20, vamos dizer, ó. Porque eu estou dizendo que 15... Cadê 1/20? Achei, ó. Não é 1/20, 1/50. É 1/50, olha só. 7 metros e meio. Escala 1/50. Entenderam? Aí tá. Então, 15, eu divido na metade e digo, esse celeiro tem 7 metros e meio. Por exemplo, uma pessoa tem 1,70 m, não é? Vezes 2 dá 3,40 m. Vamos ver se funciona, ó. 15 é igual a 7,5 m. 3,40 m é 1,70 m. Então, a pessoa mede isso daqui, ó. Aqui está a pessoa. É essa a medida dela. E se eu colocar essa pessoa para trás, ela vai medir 1,70 m aqui, 1,70 m, 1,70 m, 1,70 m, e assim ela vai diminuindo de tamanho até ela ficar lá na linha do horizonte. Boa tarde, Leia Arte, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem está aqui para agradecer a presença. Entenderam essa ideia? Essa linha está indo por ponto de fuga. Mas esse ponto de fuga é o ponto de diagonal. É como se fosse uma lembrança do ponto de diagonal. É uma espécie de upgrade. A gente já vai ver 2 pontos nesse mesmo desenho. Só um pouco. Deixa eu ver as mensagens aqui para eu não perder as mensagens de vocês. Aí está. Boa noite, Sam. Tudo bom? Oi, Ana Pintura. Seja bem-vinda. Evandro, você está presente? Seja bem-vindo também. Então, todos estão aí, todos presentes? Não. Ainda falta gente, só tem 15 pessoas. Mas vamos lá. Aqui é o tamanho de uma pessoa. Então, essa pessoa terá esse tamanho. Se esse aqui é um galpão, um celeiro, alguma coisa assim, nós podemos colocar portas bem extensas, um comprimento maior. Com umas dobradiças gigantes. Onde se pode guardar o seu trator, o seu feno. Ou até os cavalos. Ó, paralelo. E aqui eu faço esta extensão. Esse é o tamanho que eu coloquei. Eu não tenho a menor ideia que tamanho é este. Mas eu posso saber se eu medir aqui, nesta linha, aonde eu medi 34 milímetros e 15 centímetros e dividi por 2 e fiz uma escala.
Eu disse que 15 centímetros é 7,5 metros e 34 centímetros é 1,70 m. Mas eu quero saber a profundidade. E para saber, eu pego esse daqui, levo para cá, pego essa medida, coloco aqui, e a partir do ponto de diagonal, que vai ser o ponto de fuga desta casa, levo até aqui e meço aqui na frente. E aqui mediu 10. Significa que a frente desse galpão mede 10 metros. Perceberam? Eu quero colocar uma profundidade nisso daqui. E a profundidade que eu quero colocar é de 12 metros. Como eu faço isso? Eu meço. Vamos ver. Desculpa, foi 5 metros. É 10 dividido por 2. Eu errei a escala. Agora está certo. Então, vamos colocar, 12, vamos colocar 6 metros. Se eu colocar no 12, 12 dividido por 2 dá 6. Se eu colocar no 14, 14 dividido por 2 dá 6. Dá 7. Dá 7, desculpe. Então, esta vai ser a profundidade que eu quero colocar aqui. E olha a brincadeira. Eu levo isso daqui para cá. Daqui até aqui tem 7. Eu tenho que transportar essa medida a 45 graus aqui, para que esta medida seja igual a esta. Esta aqui. Olha, bem aqui. Esta casa está aqui. Visto de cima. Eu fiz uma linha passando na lateral dela. Mas aqui eu não podia fazer uma linha passando na lateral, porque a folha acabava. Então, eu peguei esta medida, levei para cá, e fiz uma paralela, que é essa daqui. Até o plano do nosso desenho, que é esta linha. Nós estamos aqui, ó. Você está aqui olhando, bem aqui. Você está olhando assim, ó. Nesta direção e nessa direção. Bem aqui na frente da casa tem um homem. E você está vendo ele. O que você quer é colocar uma linha aqui de 7 metros. Mas você está aqui, você não pode ir até lá. Mas você pode medir aqui no chão, daqui até aqui, 7 metros. E traçar uma paralela até atingir essa horizontal. E se você traçar 45 graus para cá, ela vai bater aqui. E como aqui tem 45 graus, significa que o cateto adjacente vai ser igual ao cateto oposto. Lembra-se, cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. E tangente de 45 graus é 1. Significa que a medida daqui vai ser igual a esta.
Vamos pensar de outra forma, para quem não gosta de trigonometria. Isto é um quadrado. E isto é uma diagonal de um quadrado. E essa diagonal tem 45 graus. Então, se você fizer uma linha aqui, e traçar 45 graus aqui, ó, você vai transferir a medida daqui igual a esta. Se você traçar 45 graus aqui e fazer uma linha a 90 graus, ela vai bater aqui. E isso vai fazer um quadrado perfeito. Isto é importante para a nossa lógica. Isso aqui é uma diagonal. Então, se eu for para esse ponto de fuga, que está a 45 graus em relação a esta, eu estou traçando uma diagonal. E ele vai bater aqui. E aqui está a profundidade do nosso galpão. Vamos fazer uma mansarda aqui. Linha horizontal. Sigo essa linha do telhado até onde eu quero que seja mansarda. Vou aqui, ó, horizontal. Desço vertical. Faço uma linha para cá. E ligo esses dois pontos fazendo triângulo. E desse ponto, eu ligo aqui. Aí está. Eu fiz uma janelinha em cima. Isso também serve para arquitetura. Você tem razão, Eumika. O galpão está feito. Agora, nós vamos fazer a casa. O galpão está com um ponto de fuga. E a casa nós vamos fazer com 2 pontos de fugas. Vamos lá. Nós vamos colocar a casa atrás. Vou fazer uma outra planta. Aqui está o observador. Nós puxamos esta linha para cá. Construímos o galpão aqui. Nós estamos olhando naquela direção. E bem aqui, nós vamos fazer um casarão virado a 45 graus. Eu acabei de chegar, Giovanni, então você perdeu pouco ainda, tá tudo certo. 45 graus. 45 graus. 45 graus. Aqui vai ser o nosso telhado. Ou melhor ainda, eu vou deixar esse daqui um pouco mais para trás. Aqui, nós vamos fazer um outro, bem assim. Aqui vai ter um telhado, e ele não vai alcançar totalmente esse telhado, vai alcançar só uma ponta. O resto do telhado vai encostar na parede. Aqui, nós vamos fazer uma mansarda, 2 mansardas, 3 mansardas. Aqui vamos fazer uma área com um telhado, assim. E aqui, eu vou fazer um caminho até aqui.
Esse caminho vai se soltar e vai vir para cá. Vai ser um caminho adjacente. Aí está. Vamos pôr uma árvore bem aqui. Pronto. Eu disse que aqui tem 5 metros. Nessa escala da polegada aqui deu 1. Vou usar essa escala. Metade de 1 é 5. Essa daqui, então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, essa aqui é a polegada e mais complicada. Então vai dar aproximadamente 6,5. Então deu aproximadamente 16,5. Não, espera aí, é mais pra cá. Deu 16. Deu 16. Então aqui vai medir 8 metros. Aqui mediu 9. Significa que isso aqui vai medir 4,5 metros. E esse aqui mediu, deixa-me ver, 5, 6. Quer dizer que aqui vai medir 3. E, a partir aqui de trás, ele está... Deixa eu ver, 5, 36. Não, espera aí, assim. 3 metros e 36. Então vai dar 1,80 m. E esta ponta, daqui para cá, deu uns 18. Então vai dar 9 metros. Pronto. Vamos pôr isso aqui agora. Aí vai. A 9 metros do lado esquerdo do galpão para cá, nós temos a ponta dessa casa. E para eu medir 9 metros aqui, eu tenho que medir o dobro, é 18. Então, deste canto da casa até aqui, eu medi 18. Agora eu faço uma diagonal. Em algum lugar desta linha, que é esta linha aqui, está esse canto. E o lugar é 1,80 m para trás dessa casa. Do galpão. Então, a 1,80 m desta linha horizontal para trás está a ponta desta casa. Ela está assim, ó. Esta... Opa, aí, aqui, ó. Este é o galpão. Que está aqui. Esta é a árvore, que está aqui, ó. E esta é a casa, que eu estou tentando localizar. Viram como funciona, ó? Ó que legal, estão vendo? Oito elevado a 8. Ué, o que quer dizer isso? Bom, então tá. Eu tenho que medir daqui 1,80 m, ou eu tenho que medir aqui 1,80 m, passar para a diagonal, e aonde cortar vai ser 1,80 m. E eu posso fazer isso do outro lado também. Tanto faz, querem ver? Para ser 1,80 m, eu multiplico 18 por 2, e deu 36 milímetros, desse lado e desse. Tanto faz o lado que eu vou medir. Vou medir de um lado primeiro, ó.
Ó, medir daqui para cá, 1,80 m. Como eu medi para esse lado, eu vou para aquela diagonal. E quando eu coloco na linha, por isso que a distância do PD até o ponto de fuga tem que ser igual dos dois lados. Cortou aqui. Vamos ver do outro lado. 1,80 m. Tá aqui. Ali está o ponto de fuga 1. Vamos ver. Cortou aqui. Coincidiu. Nossa, que sorte. Não é. É lógica. Que bom, Giovana. Eu quero me esforçar para entender bem matemática. Vamos ver então. Essa linha vai para aquele ponto, o fuga 1, a 45 graus. Então, este é um lado da casa. Para o ponto de fuga 2, esta linha vem para cá e esta é a frente da casa. Se eu pegar esse galpão, traçar para cá, ou melhor, se eu pegar esta linha, traçar aqui, eu descubro que, olha, o observador está aqui, está bem do ladinho do observador, esta linha. E essa linha corta esta linha de 45 graus neste ponto. O observador está alinhado ao ponto de diagonal. Ele está aqui, ó. Então, cortou aqui. É aqui que está a casa. Subo vertical, subo vertical. E essa linha aqui, aonde está? Se eu levar ela para cá, ela bate bem aqui. Eu posso medir daqui para cá, ou eu posso medir daqui para cá, ou eu posso pegar isso daqui, que é 4,5, e usar seno. Seno é cateto oposto, não, cateto adjacente, dividido por hipotenusa. E como é 45 graus, a gente sabe que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas a gente não quer o raiz quadrada de 2 sobre 2. A gente quer essa distância aqui. E se você pegar e fazer as matemáticas, você vai descobrir que é só dividir a hipotenusa por raiz de 2. E vamos fazer isso. Porque hoje existe a calculadora que já tem raiz de 2. Oh, peraí. Aí. Cadê a raiz de 2? Histórico igual aqui. Área, dados, massa, tempo, volume. Aqui, ó, achei. Então, a gente pega 4,5 metros e divide por raiz de 2. Aí dá 3,10 metros. Vamos ver se é verdade? Aí. Se eu tiver... Oh, desculpe, bati em vocês. A gente faz essa matemática sem pensar King, Ford, Wolf, Fanfic. É 3 metros, 3,2. E aqui eu coloco 3,2. A única coisa que tem que decorar é a raiz de 2. Vamos ver quanto mediu aqui, ó.
4,5. Uau! Funcionou! 3,2, aqui vai dar 4,5. Tá, não é bem 3,2. É 3,18198, mas arredonda. Ó, para conseguir saber a hipotenusa de 45 graus, multiplica esse valor por raiz de 2. Ó, vezes 1,4, que é a raiz de 2. 0,4, e vai ficar mais perto. Aí vai acrescentando coisas, né? Onde que eu apago o que eu fiz? Aqui. Ó, ele vai ficando perto de 4,5, tá entendendo? Você só grava esse valor. Aí você... Não, sendo não, desculpem. Aí você multiplica para dar um valor maior. Divide para dar o valor menor. Então, quando tiver um quadrado e você tem a diagonal, pega a diagonal, divide por raiz de 2. Aí você tem isso. Você quer saber o valor da diagonal? Pega isso daqui e multiplica, porque daí é maior. Então, ou você divide ou multiplica de acordo com a necessidade. E assim, você passa as medidas para cá. Então, eu descobri que se eu medir... Deixa eu ver quanto era... Quando eu escrevi em algum lugar... 3,2, né? Ó, se eu medir desse canto para cá 6,4, que é o dobro, porque estou usando uma escala ao dobro para dar certinho o desenho, ó. Cortou aqui, ó. Então, essa lateral já está com 3,2. Certinho. E aqui? Aqui eu já tinha marcado, mas se eu quiser calcular, eu faço a mesma coisa. Aqui dá 8. Quanto dá aqui, ó? 45 graus. Quanto dá aqui? Eu vou pegar... Tem um jeito de apagar tudo, né? Um CE, uma coisa assim. Aqui é o C. 8 dividido por 1,414, 1,4,4, 1,414, que é a raiz quadrada de 2, e vai dar esse valor. Aí eu venho daqui, ó, desse canto que eu projetei para cá, meço 5,6, não, dobro, dá 10, 11,2, tá aqui, levo pro ponto de fuga e corto aqui. E aqui é a frente da casa. 3,10 metros. 3,10 metros. Não, é isso aqui. Ó, 8. Ou você falou outra coisa. Na minha live, a imagem está congelada. Para vocês está funcionando? Vou subir e descer. Ah, voltou. Ó, voltou. Beleza. Foi só o outro celular, a recepção. Então, aqui está a casa. Agora tem que saber a altura que eu quero colocar aqui. Eu quero que essa casa tenha um pé direito lateral aqui de 4 metros. Então, eu meço aqui, não 4, 8. Aí está. Levo essa linha para cá, cortou aqui, 8 metros. Essa linha de cima, levo para aquele ponto de fuga 2. Pronto. E aqui, eu levo para aquele ponto de fuga 1. E aí está. Vamos acelerar. Para isso, vamos partir para o chute. Daqui até aqui, o meio é aqui. E essa linha está para cá do meio. Para saber o meio, eu faço uma diagonal nesse retângulo.
aqui é o meio. Mas a cumeira está para cá do meio. Está aqui. Bom, eu quero fazer uma brincadeira. Eu quero que a cumeira esteja a uns 3 metros de altura. A partir daqui. Podia colocar 3 é bom. Se daqui até aqui tem 4 metros, eu vou dividir no meio. Daqui até aqui tem 2. E daqui até aqui tem 2. Vou dividir no meio. Agora eu tenho 1 mais 2. Pego essa medida e coloco aqui. Daí a altura. Não gostei, quero fazer mais baixo. Daqui a aqui tem 3 metros. Vou fazer 1,5 metro. Pronto. Dividir no meio. Pura proporção. A cumeira vai para o ponto de fuga 2. Aí está. Aqui está a inclinação desse lado. E na minha febre de chute, eu vou fazer um chute dessa inclinação assim. Até dar 2,40 metros, tá bom. Ó, desse lado ficou menor e desse lado ficou maior. Olá, filhinho do Guruzinho, seja bem-vindo. E agora, vai para o ponto de fuga 2. Não vou falar do outro assunto ainda. Não, vou falar rapidamente. Quem gravou, gravou. Quem não gravou, não gravou. Como isso aqui está inclinado, esta reta teria que subir. Vamos ver, estão vendo o telhado? Então, tá aqui, ó, o telhado. Teria que subir até cruzar com a vertical desta reta, que daria lá em cima. Aí isso aqui iria inclinando assim, fazendo uma ponto de fuga superior. Mas é só para falar, só para eu desencanar em relação a isso. Tá de parabéns, muita experiência envolvida aí, é verdade. Mas esquecem isso por enquanto, tá? É só para saber que existe isso. Vocês podem simplesmente fazer paralela que vai funcionar. Beleza? Depois a gente volta para isso. É porque daqui a pouco nós vamos falar de 3 pontos de fuga. Ó, esse telhado está no meio. Bem no meio daqui até aqui. Ó, tá vendo essa cumeirazinha? Então, se eu fizer um X nesse retângulo, eu consigo o meio perspectivo. Ó, paralelo, paralelo. Aqui é o meio. Aqui ficou menor e aqui ficou maior. Normal, porque está em perspectiva. Grow Garden Salles. Provavelmente você chegou agora, né? Ou você está perguntando do ponto de fuga desse telhado inclinado. Não quero falar sobre isso agora, mas se for isto, bem rapidamente assim, ó. Aqui está essa parede. Essa parede é esta, tá? Você percebe que aqui está menor e aqui está maior, não percebe? Beleza? O telhado, ó, esse telhado está inclinando assim. Isso significa que esta linha vai ficar menor e essa vai ficar maior. Então é só fazer paralelas. Mas não é só isso, não. Esse está mais perto de você e esse está mais longe de você. Significa que isso aqui vai diminuir para um ponto de fuga lá em cima. Se for o telhado que está falando, é isto.
Aí, Evandro, valeu. Se for isto, é um ponto de fuga superior que a gente vai falar depois, não agora. Por hora, pensa só em paralelas e já está resolvido. É só para não complicar a sua cabeça, a cabeça pessoal, hein? Ó, esta casa, aqui está o galpão. Galpão. Aqui está a casa. A casa está inclinada, ó, a casa está inclinada, assim. E este galpão está de frente, percebe? Bem aqui entre os dois, tem uma árvore. Eu posso medir, passar para lá, medir a distância daqui para cá e fazer a árvore. A árvore vai dar aqui. Mas, para dar um visual melhor, eu vou fazer a árvore mais para cá. Ninguém vai saber, porque o visual conta. Mas ninguém vai saber que você mentiu. A árvore devia ser aqui, você medir certinha. Eu desloquei ela para cá, para dar um visual melhor. Vamos ver algumas árvores? E escolher uma para colocar ali. Plantas. Dentilhão e árvores, página 172. Obrigado, Grow. Tem umas árvores melhores aqui. Aí está. Vou pegar esta. De acordo com esse tutorial, eu tenho que fazer uma bolota aqui, e isso daqui é assim. Eu podia fazer maior se eu quisesse. Eu aumento a bolota, aumento aqui e aumento aqui. E ela ficou mais alta que a linha do horizonte. Evandro Oliveira, revisão 2 e 3 pontos de fuga. Oi, Tom! O nosso curso é baseado nesse livro. Então já aprendemos tudo isso e agora nós estamos aprendendo 2 pontos de fuga. Momento do print. Tire um print. Próximo. O nome do livro, Tom, é Compêndio de Desenho para o uso do nosso curso. A gente fez esse livro para dar esse curso até o final do ano. Se você quiser ver as aulas anteriores, clica aqui. Não precisa me seguir, mas se você me seguir, eu vou adorar. Depois você clica aqui, ó, no YouTube. Aí você vai abrir e vai ver todas as aulas dadas. Ó, expressões, cabelos, corpo, mão, pé, sapato, moda, concept, costura, character design, traje de mergulho, roupa de proteção, armadura, exoesqueleto, elipse, rosa, chás, árvores, paisagens, cenários, cachorros, cavalos, um montão de coisa, ó, um monte de animais, um monte de coisa. E as aulas que eu dei ontem, não, eu não dei aula ontem, na sexta, no sábado, ó, tá aqui, ó, perspectiva com três pontos que eu vou dar depois, essa que eu tô dando agora, com 1 ponto, tá? Tá tudo aqui, beleza? Bom, vamos continuar. E esse livro chama-se Compêndio de Desenho. Ah, você já segue, beleza. Ó, compêndios de técnica de desenho que a gente fez para esse curso aqui. Se você quiser comprar, esteja à vontade, daí você já se ajuda e nos ajuda também. São 520 páginas. Bom, continuando. De acordo com o livro, daí você faz uma tremida.
Aí, sombra embaixo de cada bolota e a árvore está feita. Manda mensagem em MP para mim, mensagem particular. Vamos lá. Aqui tem 3. 1, 2, 3. Se eu dividir isso aqui no meio, e se eu dividir isso aqui no meio, essa aqui que está quase no meio, eu vou forçar a dar no meio. Pronto, forcei. Então, eu vou dividir esse quadrado no meio, e aqui eu tenho uma linha. Eu vou dividir esse quadrado no meio, e aqui eu tenho outra linha. Agora eu tenho as linhas das mansardas. Aqui é um andar, e aqui é o outro andar. Bem aqui, ó, vou fazer a mansarda. A base da mansarda. Vou pegar uma dimensão qualquer, colocar igual aqui, faço a mesma dimensão aqui, faço a mesma dimensão aqui. Lembrando que dá para medir essa dimensão, mas a gente está na fase chute, para ser mais rápido. Ah, sábado e domingo eu dei aula, então tem que subir a aula de domingo. Ó, subi. Tá vendo? Ó, subo. Aqui é a altura que eu quero colocar. Transfiro essa altura para todos os outros, usando a linha do horizonte, a linha de fuga que está aqui, ó. Ponto de fuga, que está na linha do horizonte, é claro. Assim, ó. Pronto. Transferi as alturas. Ó, arrumei essa linha que eu fiz errado. E tá certo. Agora eu faço a ligação. E aqui estão as mansardas, ó, os triângulos. Dessa dimensão e desta. Tem uma sujeirinha aqui embaixo. Pronto. E agora, ó. Aqui está subindo uma linha inclinada a partir do meio, que é paralela a esta linha, ó. Paralela. Todas elas têm no meio. Eu pego o ponto de fuga 1 e puxo desse canto de cima, desse canto de cima e desse canto de cima. Eu fiz pequenas mansardas. Pequenas mansardas não, desculpe. Cumeiras. Esse é no cume, por isso se chama cumeira. Agora eu vou ligar esse ponto com esse ponto com esse e esse ponto com esse. E aí está. Fácil, não? Veja, eu poderia medir a distância daqui até aqui e transferir para bater. Mas é mais fácil para mim pensar o seguinte, ó. Esse canto coincide com isso. E esse canto eu posso fazer coincidente com esse daqui. E esse eu ponho bem no meio. Então, esse canto vai coincidir e esse canto vai coincidir. Aí eu desço. Vertical, um pouco recuado, ó. Um pouco recuado por causa do beiral. E aqui que vai estar aquela área. Não, Luísa, só comigo mesmo. Aí eu vou te passar o WhatsApp da Valéria, da minha esposa, para ela explicar direitinho. Porque é um livro artesanal, tem poucos. E é feito bem poucos, assim, é tipo feito uns 3, 4, às vezes até 5 por mês. E tem mês que a gente não faz, é porque é feito à mão, costurado à mão, impresso aqui. Ó. Essa é uma arte, feita com acrílica. Opa, só um pouquinho. Já passou uma hora, eu tenho que ligar aqui. Pronto. Vê? Essa, a minha esposa pintou. Ó, outra arte, acrílica. Passado resina, colado, costurado, entende? É tudo feito à mão. Por isso não tem no Google. Bom, continuando. Esta linha foi para o ponto de fuga. Como a gente está na fase chute agora,
eu vou fazer aqui. Vou levantar esse daqui. Pronto. Pego essa altura, ó. Eu me baseei aqui, eu olhei e eu resolvi fazer isso. Tudo no olhar. Sem me preocupar agora com precisão. Pego o ponto de fuga 2, mas o ponto de fuga é essencial. Aí está. Aqui está a caixa. Faço um X. Levanto o vertical. E olha só. Esta linha é a linha do meio, certo? Se eu continuasse, bateria aqui nessa reta. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar o ponto de fuga 1 e vou pegar aqui, ó. Nesse ponto, eu vou fazer uma cumeira aqui. E prepare-se. Aqui eu ligo assim e aqui eu ligo assim. Lá atrás, bateu na parede, vai fazer isso. Bom, tá acompanhando, né? Agora que vai complicar a minha vida. Por quê? Aqui está o beiral. Aqui ele vai cortar no beiral. Mas isso aqui é um chute. Eu não sei se vai dar assim. Mas se eu quiser saber precisamente, eu pego a inclinação do telhado até bater na beiral. Pego esse ponto, levo para frente, encosto aqui, que é o meio, descubro que o beiral está nessa altura. Pego o PF2, levo para os dois lados, encontrei um ponto aqui, levo para trás e encontro esse ponto aqui. E vai dar assim. E agora eu faço o telhadinho todos nessa inclinação, ó. Ó como ficou. Esse telhado vai estar nessa inclinação. Esse telhado vai estar nessa inclinação. E essa vai estar nessa. Viram? Aqui eu posso colocar uma coluna, um piso. Não estão nem aí, quem está com cadeira de rodas faz um degrau. Ou quem tem dificuldade de locomoção porque está mais velho, está aqui o degrau. O piso e a porta lá no meio, lá dentro. Eu posso dividir isso aqui no meio, tem uma linha. Divido isso aqui no meio, tem outra linha. Posso dividir isso aqui no meio, tem outra linha. Isso daqui pode me ajudar, ó. Vai para aquele ponto de fuga com a régua. E fazer umas janelinhas com uma dimensão. Ó, esta linha vai para aquele ponto de fuga lá. E aqui eu faço a mesma coisa. E para terminar, a gente vai fazer esse caminho e esta casa. E como a gente está na fase chute, 3, 4,5. Eu posso medir aqui essa dimensão, que é 3 dividido por raiz de 2 e passar para lá, para cruzar essa linha. Ou eu posso imaginar, é um pouco menor que aqui, eu diminuo um pouco e levanto vertical. Pronto. Eu acabei de mudar o desenho. Aqui eu fiz isso. E esse eu vou deixar reto. Porque é mais bonito. Aí eu levo esse daqui, ó, para a altura dessa linha que indica o andar. Eu vou pegar essa inclinação aqui, sem me importar porque estou chutando. E faço várias paralelas. E essas linhas, ó, vão para aquele fuga, isso é importante. Essa linha vai para aquele fuga, porque isso é importante. E para terminar, esse daqui. Você pode fazer o seguinte.
encher de quadriculados, como a gente viu ontem. E aqui quadricular com quadriculados iguais, com a mesma dimensão desse daqui. E seguir ponto a ponto, cruzando e desenhar o caminho. Mas não vamos fazer isso. A gente vai para o chute mesmo, mais livre. Aqui está o ponto do observador. Ele está aqui no alto. Está mais alto, está na altura dessa árvore. Então, abaixo dele começa a rua. Abaixo dele começa a rua. Esse daqui eu acho que eu medi com polegada. Deixa eu ver se foi. Não, não foi. Ah, foi com centímetro. Pode ser. Ah, não lembro, acho que confundi as coisas. Ó, deu 8 metros. 4, dobro 8. Mas acho que foi polegada mesmo. 1,5 metro. A rua tem 1,5 metro. Não, pera aí. 3 metros, porque é o dobro. Marco aqui 3 metros. Aí está. Esse vem para cá. Esse está vindo para cá. Na arte, você tem que ver forma, proporção e inclinação. E isso é uma inclinação. E essa inclinação está quase igual a esta. Se está quase igual a esta, eu vou encurvar, mas vai para aquele ponto de fuga, porque está na mesma inclinação que a casa. Então ele vai assim, para essa inclinação. Vou deixar um pouco maior, pronto. Porque é mais bonito. Ó, para lá. Depois, ela faz um círculo aqui, ó. Forma. Olha o tamanho do círculo e o tamanho dessa casa. É quase igual. Então, ó, quase igual a elipse dessa casa, eu faço uma elipse aqui. E uma outra elipse. Aula de flor. Agora ele vem para cá, ó. Olha o caminho. Agora, eu vejo uma bolinha aqui, ó. Ela está atrás dessa casa, tem quase o mesmo comprimento dessa casa. Está atrás da casa, tem quase o comprimento dessa casa, mas está bem aqui, ó. Forma, inclinação e proporção. Pronto. Tem um caminho adjacente, que está aqui, ó. Olha essa bola. Vai até a casa, desse canto até a casa. Então, desse canto, e falhou aqui. Desse canto, aqui tem uma elipse enorme. Que está vindo para cá. Vou aumentar agora no chute. E faço sempre em forma de elipse. E vou ajustando até ficar legalzinho. Pronto. Vocês conseguem, a partir de uma planta baixa, fazer uma perspectiva bem planejada. Amanhã, nós vamos ver 3 pontos de fuga. Combinado? Até amanhã, 18h30. Ou 18 horas se eu conseguir chegar mais cedo, mas não vou. O pessoal me segura bastante. Então, muito obrigado a todos que participaram. Leia Artes, Ashley, Evandro, Ana Pintura, Giovana Mazziero, Marlon Pires, valeu, Bruno Dalei, obrigado, Emerson Bar, valeu, Caio, brigadão, Jefferson, Alan Lira, Maria do Rosário, Vanderlei dos Santos, Ricardo Alexandre e a todos que eu não citei, tá bom? Até amanhã. Tchau, Evandro. Tchau, Leia Artes, obrigado a todos vocês. Fui. Terminar agora.